Bom, boa tarde. Estamos no segundo dia, do evento, segundo colóquio de Socioanálise, Genealogia e Direitos, na nossa quarta mesa, com a presença, dos convidados para tratar da Lei Geral de Proteção de Dados, o Vitor Lourenço de Amorim e o professor Mário César da Silva Andrade. E vou iniciar, e vou pedir, aliás, que vocês iniciem as apresentações, também fazendo uma breve apresentação, é uma prática que nós temos, inclusive a professora Fernanda, que o próprio convidado também se apresente, como uma forma de a gente conhecê-lo melhor. E vou, então, sem demoras, passar a palavra, cumprimentá-los e agradecê-los por aceitarem o convite para compartilhar com a gente, este momento do evento. Bom, então, primeiro gostaria de passar a palavra ao Vitor para se apresentar, para fazer sua exposição, e depois o professor Mário, e na sequência nós abriremos para os debates, os questionamentos e comentários. Muito obrigada, boa tarde, fique à vontade. Boa tarde, professora Fernanda, boa tarde, professor Mário. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui na UFJF, falando de um tema que me é muito caro, e até porque eu faço parte do meu principal escopo de atuação dentro da advocacia. Se puder passar o próximo slide, que tem uma... Isso. Eu atualmente sou presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação aqui da OAB de Governador Valadares. E, como eu disse há pouco, eu tenho uma atuação que ela é muito focada em direito empresarial, mas digamos que 80% das minhas atribuições dentro do escritório, das demandas com as quais a gente lida, estão relacionadas diretamente à proteção de dados pessoais. E dentro disso eu venho me dedicando ao tema já há algum tempo, tenho algumas certificações de âmbito internacional, como, por exemplo, a EAPP, em matéria de privacidade e proteção de dados. Sobre o tema, especificamente, eu acho que cabe aqui a gente fazer uma introdução, em termos bem gerais, diga-se de passagem, em torno da matéria. E pode avançar o próximo slide. E o principal ponto, eu acho que, como o tempo é muito escasso, mas parte do pressuposto de compreendermos que a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, ela traça os requisitos que devem ser observados pelas organizações ou pelos agentes de tratamento ao tratarem dados pessoais, E um segundo aspecto extremamente importante dentro dessa legislação é justamente que ela estabelece o conceito de dado pessoal. E eu acho que é importante para a gente aqui hoje também para compreendermos adequadamente este conceito, E a gente pode avançar para o próximo slide. A nossa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, adotou um conceito que a gente chama de expansionista, para compreender o que seria dado pessoal. Então, por este conceito, por essa abordagem expansionista do dado pessoal, nós temos que o dado pessoal ele seria qualquer informação que torne uma pessoa identificável e não apenas identificada. Então, a nossa legislação ela passa a considerar como dado pessoal não apenas aquilo que estabelece um vínculo imediato e direto com uma pessoa, mas mesmo aquilo que nos vincula indiretamente, Então, eu tenho um dado e uma pessoa, e a gente pode imaginar que uma linha imaginária, que seria esse vínculo entre o dado e a pessoa, mesmo que essa linha imaginária, esse vínculo não seja direto, a informação vinculada a uma pessoa natural, a uma pessoa física, ela pode ser considerada como um dado pessoal. Isso, em última análise, nos leva à compreensão de que, basicamente, qualquer informação vinculada a uma pessoa natural, a uma pessoa física, pode vir a ser tratada, pode vir a ser considerada
como um dado pessoal. E dentro do contexto que a gente vive, onde nós vivemos um compartilhamento de dados cada vez mais intenso e insano, né, digamos assim, é uma abordagem bastante adequada, uma vez que mesmo que uma informação não nos identifique tão diretamente como, por exemplo, o nosso CPF ou a nossa impressão digital, mas dentro desse cenário de compartilhamento de dados, uma informação solta a nosso respeito pode vir a ser cruzada com outra informação e isso levar à nossa identificação. Então, gostos, hábitos, preferências pessoais, endereço de e-mail, enfim, qualquer informação vinculada a uma pessoa física, a uma pessoa natural, pode, então, vir, de fato, a ser considerado como um dado pessoal, uma informação. Basta, para simplificar, a gente entender que no atual contexto no qual a gente vive, dados pessoais se tornaram como que a extensão do indivíduo, né? Faz parte da nossa essência, faz parte do nosso ser, de forma que a gente não consegue mais pensar em privacidade sem pensar na proteção dos nossos dados e das nossas informações pessoais. E dentro desse contexto, entrando um pouquinho aqui na temática do nosso colóquio, a LGPD, ela traz expressamente a previsão, a possibilidade de que aconteça tratamento de dados pessoais para a realização de estudos por órgãos de pesquisa. E, ao mesmo tempo, a lei afasta a sua aplicabilidade quando a gente estiver diante de um tratamento de dados exclusivamente para fins acadêmicos. Pode avançar um pouquinho? Exclusivamente para fins acadêmicos. Então, de um lado, eu tenho como uma das hipóteses de tratamento que a gente, no mercado de proteção de dados, chama de bases legais. Tem as bases legais, que são as hipóteses nas quais a lei autoriza a condução de uma operação de tratamento de dados. Nós temos uma base legal, que é a realização de estudos por órgãos de pesquisa. Dentro dessa base legal, a gente não precisa, por exemplo, tratar do consentimento, porque o consentimento é uma das hipóteses de tratamento de dados, né? Mas não é a única hipótese. Então, se eu estou diante de uma operação de tratamento de dados com o objetivo de realizar um estudo, e esse estudo está sendo encabeçado, está sendo conduzido por um órgão de pesquisa, eu tenho a possibilidade de realizar essa operação de tratamento de dados dentro dos ditames, dentro dos limites legais. Ao passo que, se eu estiver diante de uma operação de tratamento de dados exclusivamente para fins acadêmicos, aí eu já não falo mais em aplicabilidade da LGPD. E o que é importante para a gente compreender isso? A gente precisa entender quem deve cumprir essa legislação, quem deve cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Pode avançar, por favor? E nós podemos dividir isso em dois grandes blocos, que a gente vai chamar de agentes de tratamento, né? Quem são os agentes de tratamento? Que são aqueles que devem cumprir a legislação. No primeiro bloco, eu tenho as pessoas jurídicas, sejam elas pessoas jurídicas de direito público ou privado, então a legislação ela se aplica tanto à administração pública quanto ao setor privado, independentemente do caráter econômico do tratamento. Ou seja, mesmo aquelas instituições, aquelas organizações sem fins lucrativos, precisam cumprir os requisitos impostos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Ao passo que, se essa operação de tratamento de dados ela é conduzida por uma pessoa física, para que haja a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, é necessário que esse tratamento tenha uma finalidade econômica. Ou seja, se eu, Vitor, enquanto cidadão, enquanto pessoa comum, quero fazer uma pesquisa, por exemplo, relacionada à minha árvore genealógica, para uma finalidade particular. Eu tenho uma curiosidade, quero saber quem são as pessoas que me antecederam, quero conhecer a minha árvore genealógica e começo a empreender uma pesquisa por conta própria em busca disso. Dado o caráter exclusivamente particular dessa pesquisa e
a não existência de um caráter econômico, eu não pretendo ganhar dinheiro com isso. Eu quero fazer uma pesquisa única e exclusivamente para fins particulares e por mera curiosidade, ou, enfim, para atender a um anseio meu, pessoal, eu não tenho que cumprir os requisitos que a Lei Geral de Proteção de Dados me impõe. Agora, se eu tivesse um outro objetivo, que não esse caráter exclusivamente particular, eu tivesse um interesse econômico nisso, eu mesmo, enquanto pessoa física, precisaria cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Também é importante aqui, penso eu, para o nosso debate, para a nossa discussão, a gente entender o que a lei considera, que há uma confusão em torno disso. Né? Na verdade, uma grande confusão, há uma dúvida grande em torno dessa questão, que é a distinção entre o que é considerado estudos por órgãos de pesquisa, onde eu vou ter a incidência da lei, mas ao mesmo tempo que a lei incide, ao mesmo tempo que eu preciso observar os requisitos legais, eu tenho essa permissão, a própria lei me dá essa permissão para tratar dados quando a base legal, quando a hipótese for a realização de estudos por órgãos de pesquisa e, fazendo um contraponto, pode passar o slide, por favor? Fazendo um contraponto, quando que eu vou estar diante de um tratamento para fins exclusivamente acadêmicos? Lembrando que a hipótese acima, a realização de estudos por órgãos de pesquisa, é uma hipótese legal de tratamento. Aqui, a lei autoriza que aconteça o tratamento, só que além de autorizar a operação de tratamento de dados, eu preciso cumprir os requisitos que a LGPD me traça. Há a incidência da LGPD. Ao passo que, se o tratamento é para fins exclusivamente acadêmicos, posso tratar dados? Posso. Mas aqui não tem aplicação da LGPD. A lei afasta essa aplicabilidade. E o tema, ele começou a ter uma controvérsia tão grande que ele é objeto de um estudo técnico por parte da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, aqueles que quiserem aprofundar um pouquinho no tema, basta acessar lá o site da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tem um menu de publicações e vai ter lá um estudo técnico especificamente sobre essa questão do tratamento de dados para pesquisa e para fins exclusivamente acadêmicos. O estudo ainda não está 100% validado, parece que ainda está aberto para consulta pública, para opiniões, mas lá já tem um esboço que já dá algumas diretrizes de interpretação da NPD sobre esses dois aspectos. Quando a gente fala, pode passar, por favor, em finalidade exclusivamente acadêmica, a NPD ela falou que essa finalidade ela está vinculada ao exercício de uma liberdade acadêmica, uma liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, e aí ela exemplifica, como, por exemplo, a utilização de determinadas informações como parte da aula. E aí é importante a gente compreender essa distinção para a gente concluir que, no caso de uma pesquisa, de uma realização de uma pesquisa propriamente dita, uma pesquisa acadêmica ou uma pesquisa genealógica, a gente não está diante desse afastamento da aplicabilidade da LGPD, né? Dentro dessa hipótese que a lei prevê de finalidade exclusivamente acadêmica. Ao passo que, quando a gente fala de realização de estudos por órgãos de pesquisa, pode avançar, por favor, a gente precisa observar quem é o agente de tratamento responsável pela condução dessa pesquisa. Porque a lei fala em realização de estudos por órgãos de pesquisa. Nessa hipótese, eu não preciso necessariamente do consentimento, porque já há uma previsão expressa da legislação sobre a possibilidade de realizar uma operação de tratamento de dados com essa finalidade, com esse enfoque. Só que a própria lei define o que ela vai considerar como órgãos de pesquisa para essa finalidade. E está lá no artigo 5º, inciso 18, onde ela diz que órgão de pesquisa vai ser o órgão ou entidade de administração pública ou pessoa jurídica de direito privado, e aqui frisem isso, sem fins lucrativos, que inclua em sua missão institucional ou em seu objeto social
a pesquisa básica aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico e estatístico. Então, a própria lei define o que ela vai considerar como órgãos de pesquisa para fins de aplicação dessa hipótese de tratamento. Isso não quer dizer que pessoas jurídicas de direito privado com finalidades lucrativas, por exemplo, não possam realizar estudos, não possam realizar pesquisas. Só que há com uma ressalva. A lei traz 10 hipóteses de tratamento. 10. O consentimento é uma delas. A realização de estudos por órgãos de pesquisa é uma das hipóteses de tratamento. E existem outras 8 hipóteses de tratamento. Se eu não consigo encaixar, e o agente de tratamento, enquanto organização, se eu não consigo encaixar a minha pesquisa, a minha busca, dentro dessa hipótese da realização de estudos por órgãos de pesquisa, eu preciso necessariamente buscar um encaixe em alguma das outras 8 hipóteses que a lei prevê, que a lei traz. Mas existe esse permissivo, existe essa previsão legal e ainda com uma ressalva adicional. Pode passar, por favor? A lei recomenda que, na hipótese de realização de estudos por órgãos de pesquisa e tratamento de dados sob essa hipótese legal, haja a anonimização dos dados sempre que possível. A gente sabe que nem sempre vai ser possível essa anonimização. Eu não sou especialista em pesquisa genealógica, mas penso eu que não é o caso, por exemplo, de uma anonimização de dados, onde eu vou retirar o grau de identificabilidade do dado. Mas em outros campos de pesquisa, onde eu preciso de uma quantificação de indivíduos sem necessariamente identificá-los, a lei recomenda que haja essa anonimização. Já caminhando aqui para o final das minhas provocações, acho que cabe lembrar também, e pode avançar, por favor, a questão dos dados publicamente acessíveis. Nós temos aí, por exemplo, os dados que estão nos cartórios, as informações que a gente encontra pela internet, em sites de busca, em sites de pesquisa, enfim, as informações publicamente acessíveis. O fato de uma informação estar publicamente acessível não significa necessariamente que eu possa fazer o que eu bem entender com essa informação. A lei traz essa previsão, inclusive, dizendo que o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público precisa considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram a sua disponibilização. Então, mesmo quando eu estiver tratando, mesmo quando eu estiver lidando com um dado publicamente acessível, eu preciso sempre considerar por que aquele dado foi tornado público. O que eu vou fazer com esse dado? Está impregnado? Eu consigo manter a boa-fé no trato, na utilização desse dado? E tenho algum interesse público por trás da disponibilização desse dado que eu consiga respeitar dentro da minha pesquisa, dentro daquilo que eu vou conduzir ao tratar esse dado? E aí, para a gente fechar, pode passar, por favor, 2 slides. Esse pode avançar para o próximo. Aqui para fechar a minha abordagem, eu acho que é extremamente a gente considerar que, ao realizar qualquer pesquisa, qualquer socioanálise, pesquisa genealógica ou qualquer outro tipo de pesquisa, a gente precisa equilibrar, sob o aspecto da privacidade, da proteção de dados, os aspectos éticos e os aspectos legais. Por que eu digo isso? Porque por mais que haja uma legislação, por mais que haja requisitos legais, por mais que haja uma lei que trate especificamente da questão da proteção de dados, isso tudo vai ser em vão se não houver uma conduta ética por parte dos pesquisadores, por parte da equipe envolvida, da organização, da entidade, da instituição que estiver encabeçando este movimento. Porque sem que a gente entenda que a gente está lidando ali na nossa pesquisa com indivíduos e que esses indivíduos têm direito à sua privacidade, direito à proteção dos seus dados,
e lembrando que isso hoje é uma garantia fundamental prevista na nossa Constituição Federal, tudo isso é em vão, né? Então, a gente precisa, e algo que eu gosto sempre de reforçar com os meus alunos, né? Que antes mesmo de pensar em cumprir a legislação, se a gente adota uma postura de empatia ou de se colocar no lugar daquele indivíduo que está por trás ali, daquele dado, daquela informação, a gente consegue fazer um trabalho bem feito e com muito mais ética e pensando a privacidade desde a concepção da nossa atuação, do nosso trabalho. Agradeço a oportunidade, não sei se fugi muito do tema ou se está dentro da abordagem, mas agradeço o convite e fico à disposição aí para a gente debater, para a gente conversar um pouquinho na sequência. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Victor, por aceitar o convite, pela participação. E agora eu vou passar a palavra para o professor Mário, para a sua exposição, e na sequência a gente abre para as perguntas, para o debate. Professor Mário, por favor, fique à vontade. Boa tarde. Me ouvem bem? Bom, uma boa tarde a todas e todos. Muito com grande satisfação que participo, né, da segunda edição desse colóquio de Socianálise, Genealogia e Direitos, aí promovido, conduzido pelo projeto de extensão Origens e Horizontes. E agradeço a apresentação, professora Rosana. É um prazer também dividir a mesa com o professor Victor. A quem não conhecia, é uma grande oportunidade aí de conhecer alguém atuante nessa área, né? Tem passado por tantas mudanças recentes. Como a professora Rosana falou, meu nome é Mário César e sou professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares. E foi excelente a apresentação do professor Victor sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu escolhi fazer um complemento, pegar uma outra dimensão desse direito, que é muito recente, uma alteração muito recente, que diz respeito à constitucionalização desse direito, que é regulamentado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Não é? A Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, é de 2018. E agora, este ano, em fevereiro, em 10 de fevereiro de 2022, de 10 de fevereiro de 2022, a Constituição brasileira recebeu a emenda constitucional 115, não é? Constitucionalizando o direito à proteção de dados. E é exatamente sobre esse aspecto que eu gostaria de tratar, do percurso que leva até esta constitucionalização, né? De forma bem sucinta, para deixarmos aí tempo para os questionamentos, para o debate. E, portanto, a minha abordagem é exatamente o tratamento desse direito à proteção de dados como um direito fundamental, como um direito constitucionalmente assegurado, previsto e protegido com sede constitucional. O próximo slide, por favor. Terceiro. Aí, meu primeiro ponto,
diz respeito a exatamente a emenda constitucional 115. Percebam, a lei regulamentadora da proteção de dados é anterior a esta emenda, é de 2018. E já prevê uma regulamentação legal somando-se a outras leis que também tratavam da proteção no tráfego de dados, incluindo pessoais, como a Lei de Acesso à Informação e a lei chamada de um Marco Civil da Internet. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para somar na regulamentação jurídica dos dados pessoais. Mas os direitos aí assegurados, por terem base na lei, conferiam uma proteção legal, baseada na lei. A emenda constitucional 115, aprovada esse ano, como eu disse, como está aí em 10 de fevereiro de 2022, constitucionalizou esse direito, um direito à proteção de dados pessoais. Né? E incluiu, basicamente, esses 3 dispositivos que aí eu elenco no slide. Adicionou o inciso 79 ao artigo 5º, o inciso 26 ao artigo 21 e o inciso 30 ao artigo 22. Bom, a previsão básica está no artigo 5º, inciso 79, que prevê a constitucionalização, que constitucionaliza a proteção de dados pessoais nos termos da lei, incluindo os meios digitais, as vias digitais do tráfego desses dados. Bom, e aí a previsão é basicamente essa. É assegurada a proteção de dados pessoais nos termos da lei, incluindo os meios digitais. E a Constituição limita-se a isso. Perceba, diz que a proteção se dará nos termos da lei. Aqui ocorre uma questão até sui generis, porque, em geral, a constitucionalização precede a sua regulamentação legal. A regulamentação legal é posterior à previsão constitucional. Aqui ocorreu o inverso. Já havia uma regulamentação, a Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, o Constituinte achou por bem, os parlamentares do Constituinte derivado, achou por bem a regulamentar, achou por bem constitucionalizar, que a Constituição já contivesse alguma regulamentação básica desse direito. No entanto, o artigo 5º limita-se, em geral, à sua enunciação. E talvez aí o mais importante seja o artigo 22, inciso 30, que trata que é de competência exclusiva da União Federal. Certo? É competência da União Federal, é competência federal, a regulamentação do direito à proteção de dados. Mas, anteriormente a essa constitucionalização, digamos, essa formalização, a jurisprudência já considerava que a Lei Geral de Proteção de Dados protegia um direito básico, um direito fundamental. E isso está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O próximo slide, por favor. Bom, e aí queria basicamente delinear esse contraponto que aparece na jurisprudência brasileira. Anteriormente à constitucionalização, no início do percurso jurídico de proteção de dados, a proteção de dados pessoais era vista
sob uma perspectiva eminentemente ou essencialmente individual. Era uma perspectiva individualista, era como proteção de dados da pessoa, como uma decorrência dos direitos à privacidade e à intimidade. Era sob essa perspectiva que esse direito à proteção de dados pessoais era incluído dentro de nomes que se tornaram mais recorrentes no direito, que é o direito ao esquecimento ou o direito de ser deixado só. Isso é, de que as informações pessoais dizem respeito apenas ao seu titular e que, portanto, não podem ser acessadas por terceiros. No entanto, com o passar do tempo, foram sobressaindo casos em que a jurisprudência foi reconhecendo que a proteção jurídica aos dados pessoais não pode ser vista apenas sob uma perspectiva individual, sob uma perspectiva individualista, como se fosse apenas a proteção do indivíduo. A jurisprudência passou a reconhecer que há uma dimensão coletiva, social e mesmo difusa na proteção de dados pessoais, demandando, inclusive, uma ampla regulamentação, o que justifica uma lei toda dedicada à proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, recentemente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a considerar que a proteção de dados pessoais, enquanto direito fundamental, não é apenas a proteção para o indivíduo. É um direito de toda a sociedade à adequada governança e transparência na gestão de dados pessoais, vinculando não apenas os poderes públicos, mas também o setor privado. Entes privados que tenham banco de dados estão submetidos à Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente porque isso diz respeito a um direito básico, a um direito fundamental, que vincula a todos na sociedade, ou pelo menos deve vincular a todos. Não apenas o Estado, órgãos e repartições públicas, mas também todo o setor privado, tenha ele ou não fim lucrativo, seja as associações civis, por exemplo, seja cooperativas, sindicatos ou empresas. Não é? E o Supremo Tribunal Federal deixou isso claro ao julgar uma medida provisória. Uma medida provisória em benefício do IBGE, que buscava possibilitar juridicamente que o IBGE utilizasse dados das companhias telefônicas. Isso é, as companhias telefônicas seriam obrigadas a compartilhar dados pessoais dos seus usuários para que o IBGE fizesse o seu censo, as suas pesquisas, sem a necessidade das pesquisas presenciais. Isso aconteceu em 2020, essa medida provisória, e aí, dentro do contexto da pandemia, foi alegado o isolamento para esse compartilhamento. E o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional de que esse compartilhamento não podia ser automático, que não poderia haver um compartilhamento geral, porque isso afetaria a administração dos dados, tornaria como padrão não a proteção, mas o acesso, a visibilização.
E aí, uma coisa importante a considerarmos é que, portanto, essas duas dimensões têm que ser ponderadas quando tratamos da proteção a dados pessoais. Esses dados pessoais estão protegendo dados do indivíduo, que podem tratar de seu foro íntimo, né, de sua privacidade, mas isso diz respeito a uma proteção não apenas do indivíduo, mas de toda a sociedade. Isto é estabelecer a função, o efeito da constitucionalização da proteção de dados pessoais, o efeito disso ter saído da mera instância legal e ter sido criada uma ancoragem constitucional expressa, evidencia que na ordem constitucional brasileira, no Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, a proteção dos dados pessoais, o respeito à privacidade, à intimidade, a gestão responsável por esses dados é um valor da ordem jurídica brasileira. É um valor que deve reger a todos. O setor público, o setor privado, indivíduos, pesquisadores, instituições em geral, seja quem for, está submetido a esta relação de constitucionalização, a este paradigma de compreendermos que a proteção aos dados sociais, aos dados pessoais, a proteção aos dados pessoais é um valor constitucional. É um direito fundamental, que serve de base, de fundamento para todas as relações jurídicas, para todas as relações sociais, para todas as relações econômicas. Não é? Há alguns anos, recentemente, por exemplo, uma grande rede de drogarias no Brasil sofreu uma ação civil pública porque na compra, no ato da venda, em que o cliente comprava um medicamento, essa rede de farmácias pedia o CPF. Pedia o CPF para a celebração da compra. Agora, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra a rede de drogarias para que ela parasse com essa exigência do CPF, porque havia suspeita de que os sistemas informatizados da rede de drogarias associava o CPF aos medicamentos, o que permitiria ter uma inferência aproximada de eventuais doenças ou problemas de saúde associados à pessoa, ao titular daquele CPF. E isso poderia, posteriormente, ser enviado para, por exemplo, planos de saúde. Não é fazendo com que os planos de saúde pudessem rejeitar ou dificultar o acesso de contratação a clientes que, com base nesses dados, não se mostrassem, digamos, economicamente vantajosos, né? Clientes que não se mostrassem economicamente vantajosos aos planos. Então, só queria, nesta fala breve, tratar exatamente deste percurso, para que entendermos que a Lei Geral de Proteção de Dados, que disciplina o acesso a esses dados, que podem ser, inclusive, dados sensíveis, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma norma, digamos, apenas protocolar, procedimental.
ela é uma norma que densifica, que regulamenta a proteção a um direito fundamental. Por isso, sempre que lidamos com bancos de dados pessoais, temos que ter uma redobrada cautela. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados regulamenta não apenas uma proteção qualquer, mas uma proteção que tem sede constitucional, que traduz um valor básico da ordem jurídica brasileira. Não é? Com o que, por óbvio, não, de forma alguma, desnatura, fragiliza as exceções que a própria Lei Geral de Proteção de Dados prevê, como para fins de pesquisa e para fins exclusivamente acadêmicos. Algo da mais extrema importância para o acesso às informações genealógicas, para algo que é o núcleo da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o direito à autodeterminação informativa. Um direito à autodeterminação informativa. Enquanto base, como finalidade do direito à proteção de dados. Que dá a prerrogativa ao indivíduo na gestão dos seus dados. Agora, e percebam por que a lei prevê essas exceções, como para a pesquisa e a utilização para fins acadêmicos. Porque, ainda que a proteção de dados seja um direito fundamental, nenhum direito fundamental é absolutizável. Pode ser absolutizado. Está imune à regulamentação legal. Cabe exatamente à lei regulamentar o acesso e o tráfico o tráfico desses dados. E é exatamente isso que diz a Constituição, que é assegurada a proteção de dados nos termos da lei. Portanto, o conhecimento da lei é imprescindível para o acesso e a utilização responsável desses direitos que gozam de uma proteção básica, fundamental, uma proteção constitucional. Certo? Muito obrigado. Renovo aí o meu agradecimento pelo convite e sigo à disposição aí para as colocações, para o debate. Bom, eu agradeço ao professor Mário, ao professor Vitor, né, pelas palavras, pelas exposições. Agora a gente passa para um momento de debate, né? Os ouvintes podem fazer as perguntas, se preferirem encaminhar pelo site, pelo chat, né? Não tem problema. E aproveitando, professor Vitor, nós já temos aqui, né, uma colocação do professor Mário, né, para o senhor, e em que ele coloca, né, professor Vitor, para destacar um ponto importante da LGPD, né, se o senhor poderia tratar da sua compreensão da relação entre os usos permitidos de dados pessoais, como para pesquisa e fins acadêmicos, e os chamados dados sensíveis. Por favor, fique à vontade. Legal. Eu acho que é importante a gente lembrar que ao tratar das operações que envolvem tratamento de dados para fins acadêmicos ou para realização de estudos por órgãos de pesquisa, a lei não faz uma ressalva quanto à vedação de utilização de dados sensíveis, né, nesse aspecto. Só que, como o professor Mário bem lembrou aí na exposição dele, a gente tem que fazer o uso responsável dessas informações, né? E também, como bem apontado pelo professor, a gente sai daquela percepção de direito ao esquecimento, por exemplo, e passa para um cenário onde o que interessa é muito mais a governança de dados, né? E dentro desse aspecto da governança, fazendo o link com essa questão dos dados sensíveis e nesse contexto de pesquisa e ambiente acadêmico, a gente também precisa se destacar
que nós estamos de uma lei que tem um cunho fortemente principiológico, né? A LGPD é uma lei que ela é fortemente regida por princípios. E dentre esses princípios, a gente tem o princípio da segurança, a gente tem o princípio da responsabilização e prestação de contas, nós temos o princípio da transparência. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente sai do contexto ali da letra fria da lei e pensa em como materializar tudo isso no aspecto da governança, a gente tem uma série de ferramentas para garantir o respeito aos direitos individuais, às garantias individuais e fundamentais do indivíduo. Isso também é aplicável mesmo quando a gente estiver tratando de uma pesquisa acadêmica ou de algum estudo por órgão de pesquisa. Então, a gente tem ferramentas, por exemplo, para evidenciar a adoção de salvaguardas ou para a gente equilibrar esses direitos, essas garantias fundamentais, para que a gente demonstre e evidencie que nós não estamos infringindo as garantias, os direitos fundamentais do indivíduo. Então, a gente tem, por exemplo, um relatório de impacto, a gente tem algumas avaliações. Então, a gente consegue consubstanciar tudo isso de uma forma prática para garantir a governança. E algo interessante também, que eu aproveito a deixa aqui para trazer, é que eu tenho uma certa, com perdão de expressão, que eu tenho uma certa birra de alguns colegas, que a gente vê, principalmente em eventos de proteção de dados, que tem uma visão um pouco deturpada e colocam a LGPD muito equiparada ao GDPR, né, ao Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia. E aí a gente tem uma série de profissionais de proteção de dados, inclusive, que acabam fazendo essa colocação igualitária, e eu não gosto dessa abordagem por alguns motivos. Dentre eles, porque a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela teve um trâmite legislativo extremamente longo, repleto de debates públicos, de audiências públicas, a sociedade foi ouvida, de modo que a gente tem uma legislação que, embora tenha sido, obviamente, impactada pelo cenário internacional, e isso é um fenômeno comum não apenas no Brasil, mas em legislações de proteção de dados ao redor do mundo, nós temos uma lei que tem uma certa série de particularidades. E aí eu estou dizendo isso para dizer, a título de curiosidade mesmo, que, inclusive, essa hipótese, essa previsão expressa de tratamento de dados para fins de pesquisa, para a realização de estudos para órgãos de pesquisa, é algo particular da legislação brasileira. Nós não temos algo equivalente, por exemplo, no GDPR, que é a legislação de proteção de dados dos Estados-membros da União Europeia. Então, por lá, por exemplo, seria cabível esse tratamento de dados para fins de interesse público, por exemplo, ou dentro de outra hipótese legal. Mas a gente tem essa particularidade aqui na nossa legislação. Desculpa ter fugido um pouquinho do tema, mas é só porque me ocorreu aqui durante a fala do professor, eu fiquei lembrando de alguns pontos a partir do que ele ia trazendo, e eu achei interessante colocar isso. Professor, não sei se eu respondi a pergunta sobre os dados sensíveis. Deu para atender? Muito obrigada, professor. Bom, se alguém quiser fazer, né, alguma pergunta, algum comentário, estamos abertos, né, recebendo os questionamentos. Bom, e aproveitando, né, a fala de vocês dois, né, primeiro gostaria de parabenizar, né, gostaria de agradecer novamente. E pensando, né, nessa relação com a pesquisa, a LGPD, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que na prática, né, o nosso aluno que hoje vai fazer um TCC, por exemplo, que apesar de ser pesquisa, apesar de estar dentro da instituição, tem também uma regulamentação própria. Quando a gente fala da ética ou da pesquisa na área de ciências humanas e sociais aplicadas, tem algumas questões que se aplicam também ao TCC, né? Por exemplo, para fazer o tratamento de entrevistas, por exemplo, né? Obtenção de dados diretos com seres humanos, ele também está submetido à regulamentação, a uma aprovação prévia, né, pela comissão de ética e tudo mais.
Então, eu gostaria de esclarecer um pouquinho mais, falar um pouquinho mais, né, em termos, vamos dizer, mais práticos, mais imediatos, né, para os nossos estudantes também, né, como que fica essa questão do TCC diante também da Lei Geral de Proteção de Dados. Por favor, professor. Professor Mário, Will? Professor Vitor, por favor. Bom, professora Fernanda, um ponto que você tocou, que eu acho que é bom também da gente trazer para os alunos, é esclarecer que a LGPD ela não esgota o assunto proteção de dados e privacidade. Né? A gente tem outras fontes aí, a própria Constituição, como o professor Mário bem ressaltou. Nós temos uma série de normativos e regulamentos, regulações setoriais específicas. Então, a gente precisa encarar a Lei Geral de Proteção de Dados como, de fato, uma lei geral. Né? Ela traz ali, ela cumpre o papel de ser, vamos colocar assim, a agulha ali que vai costurando todo um retalho legislativo que a gente tinha até então, que estava espaçado. Né? Então, no âmbito de pesquisas, no âmbito do TCC, algumas universidades têm suas próprias regulamentações, algumas grandes áreas do conhecimento e de entidades profissionais também têm as suas próprias regulamentações, o que diz respeito à privacidade, à proteção de dados em realização de pesquisa. E um ponto, assim, para a gente simplificar, né, para a gente não acabar não estendendo muito aqui, mas algo que eu digo para os meus alunos e quando eu dou palestra para quem não é da área do direito também, para ficar claro sobre a proteção de dados. A LGPD, ela não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu acho que a gente passou por um período de demonização da lei, né? Onde a galera começou a achar que todo mundo ia ser preso e que ninguém mais ia poder tratar dados pessoais. Inclusive, um dos fundamentos da LGPD é justamente a liberdade de expressão, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Então, a gente não precisa encarar a LGPD como uma barreira ou um ponto de obstáculo para as nossas pesquisas, para o ambiente acadêmico ou para os nossos trabalhos de conclusão de curso. Eu acho que esse é o ponto principal, da gente entender que não é uma lei que impede ou que barra, que breca o tratamento de dados pessoais em qualquer área que seja na atividade empresarial ou na atividade acadêmica. O principal ponto, para a gente não, fugindo até da questão técnica, eu diria que são dois. Um que eu falei durante minha fala é que a gente agir com empatia. Eu acho que a partir do momento que nós agimos com empatia, se colocando no lugar do outro e do titular dos dados, a gente facilita muito as coisas. E o segundo aspecto, que é um dos princípios da LGPD também, é a gente pensar na transparência. Eu posso dar transparência para o que eu estou fazendo? Ou eu fico com receio? Né? Se eu fico com receio, pode ser que tenha uma fumacinha ali, algum indicativo de que algo não está tão bem. Tem uma pergunta que a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, a ICO, entre uma série de documentos que a gente utiliza no dia a dia na prática da proteção de dados, tem uma pergunta dentro de um documento que chama Avaliação de Legítimo Interesse, que a ICO propõe. Que a primeira vez que eu li essa pergunta, eu comecei a rir, porque eu achei inusitado. Mas se a gente parar para analisar, faz sentido. A ICO propõe a gente fazer a seguinte pergunta: se eu estou em dúvida sobre um tratamento ser legal ou não, ela propõe a seguinte pergunta: nesses exatos termos, você ficaria feliz de explicar essa operação de tratamento de dados para o titular? E a resposta é meio óbvia, né? Assim, se eu fico feliz, beleza, está tudo certo, eu estou sendo transparente, eu estou sendo empático, eu estou respeitando os direitos desse cidadão. Mas se eu não fico feliz, pode ser que tenha algum pontinho ali de questionamento, né? Então, fugindo um pouquinho de uma resposta mais técnica, mas eu acho que dessa forma a gente esclarece um pouquinho, né? E
e tira um pouquinho dos, para usar uma expressão antiquada, né? Vou entregar a minha idade, a gente tira um pouquinho dos grilos aí que porventura estejam na cabeça dos colegas e dos alunos em torno desse tema. Muito obrigada, professor. Gostaria também, né, professor Mário, comentasse, né, se quiser comentar também a respeito dessa questão da pesquisa, mas principalmente na época agora da pandemia, no início da pandemia, uma coisa que se discutiu muito foi a utilização de dados, né, por exemplo, de mobilidade urbana para efeitos de implementação de políticas públicas, né, que foi algo que surgiu, foi discutido, já que vários deles também são gerenciados, né, não por entes públicos, mas privados. Então, queria que o professor Mário falasse também um pouquinho disso, né, diante, principalmente dessa questão, né, dos direitos fundamentais, da constitucionalização desses direitos. Esse ponto, professora Rosana, é muito importante, porque ele trata exatamente dessa ideia que eu disse na minha fala, sobre que nós não podemos absolutizar um direito, porque ele está em conexão, em relação com os direitos, com outros direitos fundamentais, inclusive de outros titulares. E essa é uma coisa que eu sempre destaco muito, é a diferença entre o exercício do direito e o abuso do direito. Bom, mas isso é um caso extremo para dizer o seguinte. Como eu disse, inclusive, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma medida provisória, que por óbvio, como medida provisória tem força de lei, que fazia o compartilhamento de dados das companhias telefônicas com o IBGE. Né? O IBGE, para os quais o IBGE é uma instituição que já recebe dados pessoais através dos censos, das pesquisas presenciais. E ainda assim o Supremo não admitiu. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado quando se alega, e como eu disse, assim, essa medida provisória veio no bojo sob a alegação da pandemia. E por que eu estou destacando isso? Porque a gente tem que ter sempre muito cuidado com o fundamento de emergência, a alegação de emergência, a alegação da situação excepcional. A proteção de dados ela pode ser relativizada, conformada legalmente, mas isso não pode desnaturar a proteção. E aí, para nós fazermos essa distinção, quando é uma restrição possível, por exemplo, para o enfrentamento da pandemia, das políticas de controle sanitário, para casos de fragilização da proteção, de desnaturação da proteção de dados, é importante termos em mente qual é a finalidade. Qual é a finalidade daquela exceção, daquela restrição, daquela ressalva à proteção de dados? Né? O professor mesmo destacou aqui essas finalidades, como pesquisa e fim acadêmico. Não é mesmo aqui no curso do projeto Origens e Horizontes, ao acessar registros paroquiais, temos acesso a informações pessoais. Não é para... Agora, isto é para quê? É para a exposição da intimidade? Quer dizer, eu estou... Né, nós temos acompanhado na mídia, por exemplo, agora pessoas que compartilham vídeos íntimos, gravações íntimas, e o fazem com que finalidade? Apenas como vingança, como vilipêndio público, como exposição da privacidade do outro, simplesmente para gerar constrangimento, reprovabilidade social, etc. Quer dizer, a pessoa não exerce
aquele ato, pratica aquele ato, sem nenhuma perspectiva de exercício de um direito próprio. A única coisa que ela quer é criar um embaraço ao outro. Não é exercer um direito, é restringir, violar o direito alheio, a honra, a imagem, a intimidade, a privacidade. Esse, por óbvio, é um exemplo típico de abuso de direito. Mas, em contraponto, se aquele compartilhamento é para um enfrentamento de uma situação emergencial, como o combate à pandemia, guardadas as devidas proporções, esse direito há de ser ponderado com o direito à saúde, o direito à vida, à integridade física. Mas, para isso, aqui uma coisa importante, não temos uma resposta pronta. Isso tem que ser feito caso a caso. Nós, do direito, sabemos bem como é assim que as coisas vão sendo construídas paulatinamente. Né? Então, assim, não tem uma resposta pronta. A questão é, como eu disse, por ser um direito fundamental, o critério será a ponderação entre os direitos colidentes. No caso de alguém que eu disse, por exemplo, que publiciza, divulga um vídeo íntimo por vingança, não tem nenhum outro direito fundamental do outro lado a ser ponderado. Não, é simplesmente uma pessoa querendo constranger outra. Agora, para a proteção da saúde, por exemplo, né, nos casos aí das políticas sanitárias, de contingenciamento, né, seja... E já tivemos isso algumas outras vezes, né? Lembro da gripe aviária, depois da gripe suína, agora com a pandemia. Não sabemos aí se a nova versão dessa varíola também não ensejará políticas nesse sentido. Mas, e aí um alerta importante que o professor fez é não nos desesperarmos diante da lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei importante, mas que não deve nos espantar. Quer dizer, ela é plenamente decifrável, plenamente operacionalizável. Né? E é claro que a interpretação vai sendo construída também, né, através dos operadores de direito, através dos pesquisadores, através das decisões judiciais também. Como, em geral, com todos os direitos fundamentais ocorrem. Lembro, por exemplo, eu fiz meu mestrado na UFJF em Direito e Inovação. E né, em 2014, 2015, no meu mestrado. Naquela época não tinha nem essa discussão. A gente se discutia a diretiva, chegar no Brasil era da diretiva 95. O up-to-date daquele momento era o Marco Civil da Internet. Né? E havia toda a discussão, né, se aquilo era um cerceamento à liberdade, do tráfico de informações, do acesso à informação. E aí foi paulatinamente sendo construída a interpretação e viu-se que, no fim das contas, o Marco Civil da Internet não era um instrumento de censura, por exemplo, como seus opositores propagandeavam. Não acredito que, com a Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente a partir da sua constitucionalização, né, da constitucionalização desse direito, vai ficar muito mais ressaltada a ideia de que seja o direito fundamental, seja a Lei Geral de Proteção de Dados, o seu cunho é protetivo. Não é cerceador, não é limitador, não é ser anti-acadêmico, contrário às pesquisas científicas, acadêmicas, por óbvio. Ele é para exatamente viabilizar essas atitudes, esses empreendimentos, dentro de marcos protetivos, responsáveis com os bens jurídicos envolvidos, né, como a honra, a intimidade, a privacidade, os direitos fundamentais. Muito obrigada também, professor Mário, né, pela participação.
E ouvindo, né, os dois professores, a questão da empatia, né, acho que chama a atenção, né, a proteção dos direitos, e na área do direito, da área também, então a gente já lida com dados, né, há muito tempo, só que de outras formas, né, as pesquisas genealógicas, tanto na documentação, né, cartorária, de registros paroquiais, mas nos nossos processos também, né, na mesa anterior, comentou-se, por exemplo, a questão da guarda dos arquivos de registros do fórum, né? Registro civil, de inventários e tudo mais. Tudo isso são dados, né, que são geridos de alguma forma, né, pelo judiciário ou por outros órgãos, mas que a gente já lida há muito tempo, dados pessoais, mas que tem também um caráter público, porque são acessíveis de maneira geral e tem a sua utilidade também. Então, a gente já lida com isso há muito tempo, estamos mudando, né, talvez, a forma de como lidar e, claro, né, as inovações e os meios hoje acabam potencializando, né, esse acesso e o tratamento desse tipo de dado. Sim, professora Rosana, uma coisa muito importante aí também é como isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é, digamos, a consolidação, né, de longas reivindicações, de legislações anteriores, né? Ela consolida o entendimento, as melhores práticas para a proteção. E você vê que ela tem não só previsões específicas, como também um arcabouço principiológico, como o professor Vitor destacou. Agora, essas práticas, incluindo, por exemplo, processos, e aqui é importante, né, porque, por exemplo, agora o Supremo comemora 130 anos. Né? Os tribunais brasileiros têm em seus arquivos de processo um acervo histórico caríssimo para os pesquisadores, assim, muito ambicionado, muito que chama a atenção, né, e abre todo um novo campo aí de pesquisa para pesquisa acadêmica, para pesquisa científica, né, o acesso a esses processos, né, que tem sido de grande importância, por exemplo, para a pesquisa de temática racial, não é porque tem nesses processos judiciais disputas por escravizados ou escravizados pleiteando sua liberdade, questionando castigos corporais, por exemplo. Né? Há toda uma gama, por exemplo, de reconhecimento de direitos das mulheres, né, que dependem do acesso a esses arquivos dos tribunais. E aí, uma curiosidade, só pegando esse gancho que a professora destacou, por exemplo, a Justiça do Trabalho. Porque nós sabemos que nós podemos entrar nos sites dos tribunais e pesquisar pelo nome da parte. Né? O nome da parte, o nome do autor, o nome do réu. Na Justiça do Trabalho você não consegue fazer. Não consegue fazer pesquisa pelo nome do réu. Para evitar, né, é uma forma de impedir que as empresas pesquisem os empregados que judicializaram contra os seus patrões, contra os seus empregadores. Né? E assim não contratem. É uma forma de impedir que as empresas tenham uma lista oculta, uma lista negativa. Certo? Isso é uma prática que até antecede a legislação, inclusive, mas é uma prática protetiva. Né? Professor Vitor? É interessante, professor, esse ponto que o senhor mencionou. Como que a gente pode observar também os movimentos que o direito faz em torno de demandas sociais que vão emergindo e vão surgindo, né? Porque, como o senhor colocou, essa é uma prática da Justiça do Trabalho anterior à própria legislação. Mas aí vem a LGPD e consagra lá o princípio da não discriminação, que é justamente a vedação de tratamento, de operações de tratamento de dados para fins discriminatórios, né? Então, é interessante a gente observar tanto esse movimento que o direito faz a partir de demandas que vão emergindo com
o avanço da sociedade, mas também, novamente, a interlocução que a proteção de dados faz com todas as áreas do direito, né? É um ponto que eu acho muito interessante também, bacana a gente avaliar, é essa interdisciplinaridade que a proteção de dados tem, né? A gente já começa a falar em um direito da proteção de dados, mas esse direito à proteção de dados que está cada vez mais se consolidando, ele não é isolado. Porque já me perguntaram, o direito à proteção de dados, a LGPD, é direito empresarial? É direito digital? Aí, vamos parar para pensar. O bem tutelado pela Lei Geral de Proteção de Dados é o direito do titular. É o direito do titular. O bem tutelado pela LGPD é esse. Em última análise, a gente pode considerar que a LGPD, na verdade, é um grande diploma de direitos dos titulares, porque, na verdade, tudo ali converge, como o senhor falou também em algum ponto, converge em tutelar o titular. Não é uma lei que vem para restringir, mas ela vem para dizer direitos. E, automaticamente, para que esses direitos sejam garantidos, obviamente, a gente vai demandar de uma adequação, de um novo arranjo por parte das organizações, né? E é isso que a gente está aprendendo a construir, a gente está aprendendo a lidar aos poucos, né? Por que a gente fala tanto no mercado, né, em implementar a LGPD? Porque a gente não implementa CLT, a gente não implementa CDC nas empresas, né? Mas porque é algo novo, é uma construção. As empresas ainda não estão habituadas a essa estrutura de governança de dados, né? E aí, só para fechar minha fala aqui, dando um passo atrás, o senhor bem comentou e a professora Fernanda questionou, sobre a questão das políticas públicas, que é interessante também, como a nossa legislação, é uma lei boa, a nossa LGPD, né? Porque nós temos também uma hipótese de tratamento específica, a lei prevê a possibilidade de tratar dados pessoais para execução de políticas públicas. Então, todo esse movimento que a gente teve no cenário de pandemia, né, de coleta de dados de geolocalização, salvo engano, a lei ainda não estava plenamente em vigor, mas acaso a gente tivesse LGPD em vigor, essas operações de tratamento de dados seriam validadas pela hipótese da execução de políticas públicas. Obviamente que isso não é uma salvaguarda que pode se tratar dados à torta e direito, tem uma série de garantias, a gente não pode ferir os direitos a garantias individuais, mas a gente precisa compreender, como o professor Mário lembrou, que em muitos casos vai haver uma prevalência do interesse coletivo sobre o interesse privado, sobre o interesse particular, e não é diferente com a nossa LGPD. Não, isso é muito... A gente tem que sempre ressaltar isso, e eu acho que essa é uma grande mensagem que nós podemos deixar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Já que aí temos aí um evento também muito dedicado às pesquisas com base nesses registros, né, genealógicos, históricos, que tem essas informações de caráter pessoal. Que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para regulamentar, ela não vem para cercear, para limitar as pesquisas. Eu diria até que ela pode ter o efeito contrário, ela deve ter o efeito contrário. Quando a pesquisa observa a lei, se dá dentro dos limites legais, ela está protegida pela lei. Ela está resguardada pela proteção legal. Exatamente porque ela se baseou nos parâmetros da lei. Então, ninguém poderá alegar, por exemplo, uma violação à sua privacidade e intimidade contra a lei. Em tese, a lei fornece exatamente os parâmetros para que o acesso a esses dados possam ser feitos nesses casos que a própria lei prevê. E aí o professor destacou uma coisa muito importante, né? Como a lei, inclusive, é avançada quando ela positiva hipóteses que não estão no marco europeu. Então, ela oferece, na verdade, uma segurança aos pesquisadores que lidam com esses registros, e não um cerceamento, não uma limitação. E, Fernando, você pode puxar nossa orelha, porque advogado, operador de direito fala pra caramba, né? Se o tempo tiver estourado aí.
Mas só para que o professor Mário me lembrou de um outro ponto aqui, que eu acho que ilustra muito bem tudo isso. A gente está vivendo, nesse momento no Brasil, a realidade do censo. A gente está tendo um censo. E, de certa forma, é uma pesquisa que vai servir justamente para balizar e nortear as políticas públicas pelos próximos anos. Né? E a lei não veda isso. Né? Não é um ponto de restrição. Não se preocupe, né? Estamos bem dentro do tempo e o assunto é extremamente instigante, professores. Bom, mas, gostaria, né, de dizer aos participantes novamente, se tiverem perguntas, né, podem encaminhar pelo site, pelo chat, perdão. Mas, de qualquer forma, o censo, né, foi iniciado recentemente e foi considerado algo de extrema relevância para a gente, né, a obtenção desses dados exatamente para direcionar as nossas políticas públicas. Né? Bom, enfim, estou acompanhando o chat aqui, não temos outras questões. Então, agradeço. Professor? Professora, só uma... A gente está falando disso aí, da proteção do trabalhador, né? O professor destacou, que teve uma regulamentação. E eu falei o caso, né, da pesquisa jurisprudencial na Justiça do Trabalho, mas devemos lembrar talvez o exemplo mais clássico, né, até a professora já lidou diretamente, que é a questão de processos envolvendo menores. Né? Aqueles processos corriam na antiga vara da infância e juventude, né, que lidam com crianças e adolescentes, eles têm uma sigilosidade especial. Eles têm uma restrição de acesso a público especial. Lembro-me, por exemplo, quando eu era procurador concursado, e eu dava a assessoria jurídica a uma instituição de acolhimento, um abrigo institucional para crianças e adolescentes vítimas de violência, negligência. E, a certa altura, recebemos a requisição de uma entidade de proteção de direitos que queria que nós informássemos a relação de crianças e adolescentes com suas respectivas idades que estavam abrigadas. E, naquele momento, não existia a Lei Geral de Proteção de Dados. O que tinha, e era recente naquele momento, que acabava de sair, era a Lei de Acesso à Informação. E aí, me valendo da Lei de Acesso à Informação, eu falei, olha, isso é um serviço público e essa informação pode ser publicizada, não expondo o nome dos menores de idade. Então, foi dada a publicidade, adaptando a preservação da sigilosidade dos dados pessoais dessas crianças e adolescentes. Né? E lembrei disso exatamente porque, em processo judicial, né, as pesquisas aparecem exatamente com as iniciais. Né? Ou, quando não, com iniciais até fictícias. Não é? Mas nunca expondo o nome daquela pessoa exatamente. Tentando compatibilizar a proteção dos direitos daquele envolvido com a preservação da sua intimidade. Né? A publicidade do dado, mas preservando a honra, a imagem, a privacidade, a intimidade dos envolvidos. Sim, exatamente. Nós temos já, né, casos nesse sentido já há bastante tempo, né? A gente realmente, hoje a gente tem outras formas, né, e outros meios de obter esses dados. A internet agilizou isso. Aí, já que o senhor comentou da Justiça do Trabalho, eu me recordo que foi uma das primeiras a digitalizar o processo, a disponibilizar as decisões, os acórdãos de forma, né, acessível na internet, porém sempre com esse cuidado de não disponibilizar um acesso imediato à busca
por quem, né, tinha litigado contra o seu empregador, né, exatamente visando essa proteção. Então, é bem interessante, né, essas colocações e essa construção que a gente fez, né, o que a gente vem fazendo, tanto na área legislativa quanto das decisões, das práticas jurídicas mesmo, né, relacionadas ao assunto. Bom, acho que não temos aqui outras perguntas, então gostaria de agradecer novamente. Vou passar a palavra, né, de novo aos professores, ao professor Vitor, ao professor Mário, para poder encerrar nosso encontro. Foi um prazer conhecer o professor Vitor, né? Conheço apenas, né, o professor Mário. Muito obrigada novamente por estar presente neste momento, nesse colóquio. Foi realmente um momento de bastante interação, né, de informações relevantes para a gente. Então, agradecendo, passo a palavra, né, a vocês novamente para a gente encerrar, né, o nosso dia de hoje, com a mesa 4. Bom, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Também não conhecia o professor Mário. Foi um prazer a gente poder bater um papo aqui sobre, como eu disse na minha primeira fala, né? É um tema que me é muito caro e eu costumo brincar aqui, com o perdão da espontaneidade, né? Que proteção de dados é igual uma cachaça, gente. Você bebe e vicia, porque é de fato um tema muito instigante que está mais perto da gente, mais próximo do que a gente imagina. E eu sou apaixonado por essa área, por esse tema, né? E tanto que eu trabalho com isso, escolhi isso para a minha vida profissional e fico à disposição tanto dos professores, dos alunos também. Quem quiser me acompanhar, eu estou lá pelo Instagram, LinkedIn, sempre compartilho conteúdos relacionados à proteção de dados pessoais. Só me procurar lá, Vitor Amorim, ADV. Já comecei a seguir o professor Mário, já vi que ele leu recentemente O Exorcista e li também recentemente, é um livro apaixonante, recomendo quem... Apaixonante assim, né? É um livro muito bom de ser lido, de fato. Mas, pessoal, agradeço a paciência, né? Como eu me desculpei aqui, às vezes me empolgo aqui com o tema e acabo me excedendo um pouquinho na fala, mas é porque realmente o tema nos provoca, né? É um fio que a gente vai desatando e não tem fim nunca, né? A gente poderia ficar dias aqui falando de proteção de dados, a gente não esgotaria. Agradeço a oportunidade e até breve, gente. Professor Mário. Também renovo os agradecimentos, agradeço muito o convite, a oportunidade de conhecer o professor Vitor, que eu também não conhecia anteriormente. E é muito, muito bom saber que tem próximo aqui alguém que pesquisa essa legislação e esse campo que o professor disse uma coisa, que ele é muito mais próximo do que, em geral, as pessoas parecem identificar, né? Eu sempre digo para os meninos em sala de aula, por exemplo, quando você vai lá e cria uma conta numa rede social e aceita aqueles termos de uso que todo mundo lá lia e aceita, mas nunca ninguém leu e aceita, ali você está tratando com gestão de dados, governança de dados. Não é sempre algo muito próximo e uma área muito dinâmica, não apenas por ser recente, mas porque lida com tecnologia, essas novas tecnologias. É uma área muito rica, muito dinâmica, um grande campo aí de pesquisa e de repercussão sobre as pesquisas, como as pesquisas genealógicas, por exemplo. Não é isso, nós sabemos, por exemplo, como que os bancos de dados genealógicos hoje são um grande acervo para o acesso a esses dados, né, para o intercâmbio de pesquisas, para alimentar as pesquisas. Mais uma vez, só agradeço a oportunidade, agradeço a professora pela condução, agradeço a oportunidade e sigo à disposição até uma próxima oportunidade.
Bom, agradecendo, né, aos professores e aos participantes também de hoje. A gente encerra esse dia e essa mesa, né, de debates e ficam aqui, né, renovados os agradecimentos e os votos que a gente possa, né, se encontrar em outros eventos também, né, para discutir esses assuntos que são bem instigantes, né, como disse o professor Mário, e bem dinâmicos, né, então temos muita coisa ainda para discutir. Bom, gente, obrigada, boa tarde, né, agradeço aí aos componentes também do projeto, né, Origens e Horizontes, que desenvolveu aí, que idealizou também junto com a professora Fernanda esse colóquio. Bom, obrigada, boa tarde a todas e todos, né, e até uma próxima vez.